Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora Ferreira e eu falo sobre o terceiro setor, exclusivamente projetos sociais, aqueles que estão legalizados e aqueles que não estão legalizados. E o nosso foco aqui é fazer com que vocês aprendam a captar recursos e façam um verdadeiro impacto social. E hoje nós vamos começar mais um episódio aqui do Mais D Social, falando de uma forma que você precisa ter para que vocês possam fazer mais coisas dentro do seu projeto. E aí vocês podem estar se perguntando, caraca, o que eu vou fazer a mais no meu projeto, que eu faço tanta coisa, Débora, cada vez que eu vejo você, eu sei que eu tenho que fazer mais uma coisa. Boa noite, irmã Francimara. Boa noite aqui o pessoal do Facebook, do YouTube, me dá um oi também, que eu sei que vocês estão aí. Então, assim, vocês devem ficar pensando, cara, você manda fazer tanta coisa que eu já nem sei o que eu faço, eu não sei nem como eu começo, e por que eu vou falar disso agora, o que você quer encaixar aí. Então, gente, a questão é, a gente sempre fala, eu sempre falo, né, que meu trabalho aqui é falar sobre projetos sociais e a importância que a gente tem que ter de uma organização organizada para que a gente possa fazer o nosso trabalho de qualidade. Porém, todavia, para a gente ficar organizado, a gente tem que fazer uma coisa importantíssima. Que coisa é essa? A gente tem que se planejar. E além da gente se planejar, a gente tem que pensar, claro, no que o projeto faz, para quem ele faz, como ele faz, quanto ele gasta, entre outras perguntas que a gente tem aí. Mas a questão é, tudo que a gente faz na nossa vida é muito mais fácil que dê certo se a gente planejar. E a gente vai estar falando aqui sobre planejamento. Porém, todavia, vocês podem estar falando, cara, Débora, sério, tu vai falar sobre planejamento? Não, eu não vou falar sobre planejamento em si. Eu vou falar de uma coisa que vocês devem estar pensando. O planejamento é muito bom, mas o plano é melhor ainda. E claro que eu também não vou falar de plano estratégico, que é uma coisa que a gente já falou aqui. A gente vai falar de plano tático. É isso mesmo, plano tático. E o que é o plano tático, Débora, que você está inventando aí agora? Na verdade, eu não estou inventando nada, gente. Eu estou falando do plano tático porque ele está dentro do planejamento estratégico. E quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente vai pensar em quê? Que quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente fala num todo da instituição. A gente pensa de quem que está planejando. É o todo. É onde a instituição quer estar daqui a 5, 10 anos. E muitos de vocês podem estar se perguntando, Débora, mas essa questão de fazer um planejamento agora estratégico, as coisas não mudam rapidamente, tudo acontece, as mudanças vão acontecendo tão rápido. Por que eu vou pensar num planejamento estratégico? Gente, claro que as coisas mudam, tudo muda e hoje as coisas mudam mais rápido ainda porque a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de globalização, a gente está falando de constantes mudanças. Mas não adianta a gente simplesmente deixar de planejar e de fazer um plano estratégico e falar, não vou fazer isso não porque vai acontecer, vai mudar. Só que a questão é, gente... Ai, gente, peraí, deixa eu só me ajeitar aqui, que eu tô escorregando. A questão é, se eu não tiver um plano, se eu não pensar como eu quero estar daqui a 5 anos, não tem como eu visualizar ou não tem como eu correr atrás para estar daquele jeito que eu quero. Então, essa é a primeira questão quando a gente fala de plano estratégico. Dentro de um projeto, dentro de uma empresa, sempre vai haver o plano estratégico. E como eu disse para vocês, o plano estratégico a gente sempre tem que estar dando uma olhada. Não é para ele ficar guardadinho na gaveta e a gente pensar, vou olhar agora o plano depois de 5 anos para ver se eu alcancei as minhas metas, os meus objetivos. Claro que não, gente. A gente tem que pensar como que eu vou fazer isso para chegar até esse espaço de 3, de 2, de 5 anos. Mas aí a questão é, eu já pensei no plano estratégico, eu já sei como eu vou fazer, a equipe já pensou. Só que esse é um grande problema quando a gente fala de planejamento, a gente fala de plano estratégico. Porque quando a gente pensa numa pirâmide, é como a gente vê o plano estratégico. A gente pensa em quê? A estratégia de uma empresa, a estratégia de uma instituição, ela vem primeiro da ponta. Porque quem pensa são os caras lá, os cabeçudos, normalmente, que é a galera do alto escalão. Só que o problema todo é que essa galera do alto escalão, ela não está dentro do projeto. Muitas dessas pessoas, elas são voluntárias. Muitas dessas pessoas, elas estão ali. Pode ser até uma pessoa mesmo que está ali o tempo todo, que é o gestor, que é o fundador, mas ele pensa de uma forma diferente. E quando a gente pensa de uma forma diferente, é que o plano estratégico, ele tem que estar não somente na ponta, mas ele precisa de todo mundo. Por isso que eu sempre digo que quando a gente fala de projeto social e de empresa, são coisas totalmente diferentes. A gente utiliza essa ferramenta, a gente utiliza essa estratégia para dentro de um projeto social. Porém, todavia, ele é moldado, ele é formado de forma diferente.
Então, vai continuar tendo as pessoas lá, cabeçudas, pensando em como vai se fazer o projeto num todo, porém, todavia, o que faz o projeto realmente andar? Quem é esse maquinário? É a galera da base, é a galera ali do operacional, é a galera ali dos voluntários, funcionários, muitas das vezes. E muitas das vezes, os gestores, os presidentes ali, os diretores, eles nem se encontram no projeto. E aí fica difícil da gente fazer esse grande planejamento. E aí essa é a questão que a gente fala do planejamento tático, que normalmente o planejamento tático ele está ali no meio. Eu, como uma, não sou gerente administrativo, eu sou a parte ali da gerência, tenho o nosso coordenador financeiro, tenho o gerente administrativo, tenho o gerente de marketing, é a galera operacional no contexto de um patamar a mais. Vamos pensar assim. Então, quando eu falo da gerência, eu estou falando do meio da pirâmide, eu estou falando da tática. Por que eu estou falando da tática? Gente, a gente faz o planejamento, tá ali, tá lá, o plano estratégico. Olha, gente, eu quero estar, daqui a 5 anos, eu quero estar desse jeito. Aí a gente pensa, como eu quero, eu trouxe até aqui para vocês exemplos para ficar mais fácil para vocês. Eu quero daqui a 5 anos, olha só, daqui a 5 anos, eu quero aumentar em 30% os meus doadores mensais. E eu quero aumentar esses 30% do doador mensal, o valor total da arrecadação. Então, eu quero uma arrecadação 30% a mais no projeto. Isso eu quero daqui a 3, 4, 5 anos no projeto. Outro exemplo, eu quero reduzir os gastos mensais do projeto daqui a 5 anos. Débora, mas você não pode fazer isso agora? Posso, mas eu tenho que pensar disso agora para daqui a 5 anos também ter. Débora, porém, todavia, a gente pode pensar também que a luz pode aumentar, que a água pode aumentar, mas eu posso pensar nesse momento agora. Claro, e daqui a 5 anos eu posso ter outras estratégias de, por exemplo, luz. Eu gasto muita luz, a gente gasta muita luz, que não sei. A gente pode fazer o quê? Comprar placas solares. E com o valor da placa solar que a gente comprou, a nossa energia vai diminuir um montão. Então a gente pode pensar nisso. Que lá onde o meu projeto está, que ele existe essa possibilidade de ter placas solares. E tendo placas solares no meu projeto, vai diminuir o gasto da luz. E isso é uma grande possibilidade, vai diminuir mais de 40%. E 40%, e eu fazendo todo o planejamento de trocar as lâmpadas para lâmpada fria, para trocar os ar-condicionados para ar-condicionados mais econômicos, daqui a 5 anos eu posso ter uma diminuição de 40% na minha conta de luz. E isso é o meu planejamento estratégico. Outro exemplo que eu posso dar para vocês aqui é aumentar os resultados dos objetivos da instituição. Que resultados são esses, Débora? Gente, o projeto hoje faz com que tantas crianças passem nas faculdades, tantas crianças passem nas escolas públicas, e a gente está tendo 20% do nosso... 20% é o nosso objetivo, a gente consegue alcançar essa meta de 20%. Porém, daqui a 5 anos eu quero ter 45% das crianças aprovadas. O meu objetivo aumentou. E esses 40% não quer dizer que o número de crianças vai aumentar, que o número de crianças vai diminuir. Gente, é porcentagem. Se eu aumentar para 70 crianças, vai ter 40% de 70 crianças. Se aumentar para 300 crianças, vão ser 40% de 300 crianças. É isso que o projeto quer fazer. Então, eu estou pensando no meu plano estratégico. Mas para que isso aconteça, eu tenho que pensar no meu plano tático, que está dentro do plano estratégico. E esse plano estratégico, como eu disse, é 5, 10 anos. Mas como tudo muda muito rápido, eu posso colocar daqui a 3, daqui a 5 anos. E como vai ser meu plano tático dela? Meu plano tático, ele é de médio prazo. Ele não vai ser de 3 anos, ele vai ser de 1, de 2 no máximo. E quando eu falo de plano tático, eu falo de quê, gente? Eu falo de departamentos. E muitos de vocês falam, Débora, mas o meu projeto não tem departamento, não sei nem o que é departamento do que eu estou falando, gente. O projeto não tem como uma pessoa fazer tudo ao mesmo tempo. A gente já falou sobre isso aqui. Eu, Débora, não tenho a capacidade de fazer financeiro, de fazer o marketing, de fazer a captação de recursos, de fazer a parte dos eventos. Não tenho como eu fazer isso tudo. Ah, Débora, mas o projeto é pequenininho, a gente tem poucas coisas. Gente, não é porque o projeto é pequenininho, tem poucas coisas, que eu posso fazer tudo. Eu preciso de pessoas. Eu preciso que pessoas pensem junto com a gente. Eu preciso que uma pessoa fique ali focada na parte de captação de recursos. Eu preciso de uma pessoa que fique focada no marketing. E aquela questão toda, é tudo junto, gente.
É todo mundo em sintonia. Eu não posso falar, não tenho marketing, porque o marketing envolve a captação de recursos. Eu não posso falar que eu não tenho um departamento de avaliação e monitoramento. Eu não tenho essa questão, uma parte que vai avaliar o projeto, que vai monitorar se a gente está tendo resultado. Eu não preciso disso não, Débora. Que bobeira. A gente está vendo que está entrando criança, a gente está vendo que está entrando mãe, a gente está vendo que está dando cesta básica. Legal. Mas está realmente atingindo os objetivos do projeto? Claro, as mães não estão vindo. As crianças não estão aí? Tá, mas qual? Quais são as metas que você está atingindo? Quais são os objetivos que realmente você está atingindo? Isso é importante a gente pensar. E isso a gente tem que ter uma única pessoa, não preciso ter 10, gente. Eu posso ter uma única pessoa focada nisso. Eu posso ter uma única pessoa focada na parte de eventos. Como assim, Débora? Porque eventos têm a ver com captação de recursos. Os objetivos do projeto têm a ver com captação de recursos. Tudo envolve a captação de recursos, tudo envolve o objetivo do projeto. Gente, não tem como eu desfocar e falar, não vou pensar em captar. E não tem como eu pensar, eu não vou pensar nos objetivos do projeto. Eles caminham juntos, gente. Quando a gente pensa, eu vou pedir, eu tô falando de captar. Mas eu quero saber se eu estou pedindo realmente para cumprir os meus objetivos. Ou eu só estou simplesmente pedindo para pagar luz e água. É diferente. E ao mesmo tempo, no momento que eu estou pedindo, está vendo o pedido, está vendo a captação, está vendo também a nossa comunicação, nosso marketing. Porque a forma como a gente vai pedir tem a ver se a gente vai ou não receber recursos. E isso tem a ver com planejamento tático. A gente tem que pensar nisso. Deixa eu ver aqui, dar boa noite para vocês, gente. Boa noite, José. Boa noite, Eliane. Boa noite, Adriana. Aqui o pessoal do YouTube também. Boa noite. A gente tem que pensar. Boa noite, Sapoel. Aqui, Jassa Antunes. Aqui a Carol. Boa noite, pessoal. Então, a gente tem que pensar nessas questões. E como sempre eu digo, é bom a gente pensar com todo mundo. Eu não posso pensar com a minha cabeça, que sou operacional, que sou uma voluntária, que trabalho na parte de dar aula de português, porque eu sou voluntária da professora. Eu sou voluntária, eu sou professora de português, mas eu estou vendo que está acontecendo algumas coisas no projeto e eu vou dar palpite. E aí a pessoa fala assim, quem é você para dar palpite se você é professora de português? É verdade, eu sou professora de português. Mas eu também posso deixar de ser a professora de português e vocês vão deixar de ter os resultados que vocês esperam. Sacou? E por isso que eu falo, é muito importante que quando a gente pense num planejamento institucional, quando a gente pensa num planejamento estratégico, quando a gente pensa num nosso plano de ação, o que a gente vai fazer dentro da instituição, a gente tem que pensar em conjunto. Não dá para o presidente da instituição falar, olha, eu quero daqui a 5 anos a gente ser a instituição referência sobre educação aqui no Rio de Janeiro. Como é que é? Isso, eu quero ser referência no Rio de Janeiro. Tá, tudo bem. Como a gente vai fazer isso? Essa é a questão. Como que a gente vai fazer isso? Querer, gente, é fácil. Poder não é. É muito importante a gente entender isso. As pessoas falam, poder é querer. Querer é poder. Nem sempre. Querer é uma coisa que a gente pode. Mas se a gente não tiver aquela ação de estar ali apto a fazer aquela coisa, a gente não vai ter. É o que eu falo para vocês aqui. É muito fácil a gente falar, eu quero ter recursos do governo. É facílimo eu falar isso. A questão é, será que eu estou preparada para ter esse recurso? Eu tenho que pensar. Porque se eu não estou preparada, eu não vou ter. Então, querer não é poder. Isso é uma questão. Questão da gente falar, eu estou vendo vários editais. Ok. Mas editais é a mesma coisa. Querer não é poder. Não é tão simples passar num edital. Não é tão simples fazer uma parceria com o poder público. Não é tão simples ter uma emenda parlamentar. Não é, gente. Mas uma coisa é simples, que a gente poucas vezes faz. É pedir o recurso para as pessoas que estão mais perto da gente. Isso tem a ver com planejamento tático. É eu estar ali e falar, olha, a gente quer fazer isso. A gente quer alcançar, daqui a 5 anos, ser uma grande instituição. E aí a gente vai entrar para a galera tática, para entrar para os gestores ali, a gestão, o coordenador pedagógico,
a nossa coordenadora de marketing, o nosso coordenador ali de não sei o quê. É a galera que está mais abaixo. É a galera que está ali na pressão. E a galera que está na pressão que vai falar para a galera que está ali no operacional. Essa é a questão. Ó, o presidente falou que tem que fazer isso. Tá. Agora a gente tem que saber se a gente vai conseguir fazer isso. E aí entra essa questão da gente responder se a gente é capaz de fazer isso. Por exemplo, se a gente tem hoje, a gente está dizendo o quê? Que o nosso foco é ter 20% no aumento dos nossos recursos. Recursos irrestritos, é o nosso objetivo. Daqui a 2 anos, eu quero ter 20% no nosso aumento total dos recursos restritos. Ah, Débora, como assim? Vamos aumentar, vamos melhorar e vamos botar aí 50%, senão vai ficar muito ruim quebrar as contas aí. Então, vamos dizer, hoje o nosso recursos irrestritos aí, que são recursos feitos por eventos, se são pessoas físicas que são doadoras, são os nossos recursos irrestritos, tá, gente? Que são as doações não carimbadas. O que é isso? Doações carimbadas, gente, são essas doações digitais, parceria com o poder público, patrocinador, são carimbadas. A gente faz um plano de trabalho e a gente tem que gastar o recurso com aquilo que a gente escreveu. Os recursos não carimbados, os recursos irrestritos, são os recursos que a gente consegue ali. Vamos fazer uma rifa, vamos fazer um bazar, vamos fazer um almoço, vamos pedir doação de pessoas físicas para ser doadores mensais. Aquilo ali a gente pode gastar com o que a gente quiser dentro da instituição. E como eu sempre digo, para a instituição. O que é isso? No nosso plano de trabalho, recurso restrito, verba carimbada, a gente tem que pagar o professor, o educador social, a gente vai comprar o material das crianças. Porém, a gente ainda tem que pagar luz, aluguel, a gente tem que pagar água, a gente tem que pagar o telefone, a internet, a gente tem que pagar a menina da faxina. Isso tudo a gente tem que pagar com recursos que a gente vai produzir. E esse recurso que a gente vai produzir são os eventos, são os bazares, são os almoços, são as pessoas físicas, que a gente está falando ali da importância do projeto, que para fazer o projeto acontecer a gente precisa de mais recursos, então elas vão doar para a instituição. E aí eu vou utilizar para pagar esse tipo de conta. Ok? E aí, quando eu falo isso para vocês, eu estou dizendo que eu estou falando que eu tenho que aumentar a nossa doação em recursos irrestritos em 50%. Mais fácil, tá? Então, se eu estou recebendo hoje 200, sei lá, 2.000, 3.000 reais de recurso, eu preciso ter mais do que isso. Eu tenho que ter mais 1.500. Entendeu? Então, para ter os 4.500 dentro da instituição, eu preciso ter 1.500 a mais. Mas para ter 1.500 a mais, quais são as estratégias que eu posso ter? E aí vai vir a galera da tática. Porque o nosso departamento vai ter que fazer com que a gente consiga atingir esta meta de aumento de 50% nos doadores, nas doações irrestritas. E aí aquela questão, é muito, entre aspas, fácil a galera do departamento, da diretoria, colocar esses dados. Eu quero um aumento de 50%, eu quero um aumento de 100%. E, claro, esse momento que a gente está falando aqui, é importante que tenha toda a instituição junta. Mas, muitas das vezes, a gente trabalha com o quê? Os voluntários não participam. Alguns momentos, nem a equipe operacional, nem a equipe tática participa. Participa normalmente a diretoria, os conselheiros. Tá todo mundo ali pensando, cara, a gente pode ser assim, a gente pode aumentar, a gente pode fazer tal coisa. Só que o problema todo é, para fazer isso tudo, precisa do meio e da base. E muitas das vezes, a gente também tem a questão de que a base está vendo, a galera ali da gestão está vendo as coisas acontecer, o coordenador, a nossa coordenadora pedagógica, a coordenadora do marketing, o coordenador da captação, está vendo as coisas acontecer, só que nossa direção, a nossa diretoria não consegue visualizar e não dá o aval para as coisas acontecerem. E por isso que eu falo, a importância de estar todos juntos na hora de planejar, na hora de sentar e falar, vamos criar estratégias, vamos fazer um trabalho de qualidade, vamos captar recursos. É importante que a gente entenda isso. Boa noite, Fran. É muito importante, porque se a gente não tiver todo mundo junto e misturado, as coisas não conseguem andar. E a gente não consegue realmente cumprir com as metas que foram feitas. Como eu disse, quando a gente fala em plano tático, a gente tem que fazer o quê? Com que a gente, coordenadores, gerente, passe
que são os setores, passe para os nossos operadores ali, que eu tenho que pensar no quê? Olha, equipe de marketing, vamos lá. Exemplo, equipe de marketing. A gente está aqui no departamento de marketing. A gente tem que conseguir mais recursos. Show! Para conseguir mais recursos, a gente tem que ter uma comunicação melhor e a gente tem que ter um marketing melhor. Então, para a gente conseguir com que essas coisas aconteçam, a gente tem que fazer com que flua. Então, o ter mais recursos tem que haver mais comunicação. Então, a gente criou o quê? A equipe de marketing falou que a nossa meta ali, a nossa meta é fazer com que a gente tenha 2 publicações por semana. 2 publicações por semana que não envolva a parte da questão de campanha. Como assim, Débora? Olha só, o que a gente mais vê aí hoje na internet, e eu converso com muitas pessoas que eu trabalho, quando a gente entra no Facebook, e isso é para vocês também, gente, vocês vão começar a ver como está a situação de vocês nas redes sociais. Isso é muito importante, porque ali tem que haver comunicação. E a comunicação, gente, é informar. A comunicação é dizer a importância do projeto. A comunicação é dizer o que vocês estão fazendo. Não basta simplesmente a gente conhecer pessoas e as pessoas doarem pontualmente para a instituição. A gente tem que entender que o projeto precisa de doação todo mês. Eu preciso pagar as contas todos os meses. E não é só pagar as contas todos os meses, gente. Pagar a conta não é fundamental. Fundamental é a gente realmente cumprir com os objetivos. Isso é fundamental. Eu não posso estar ganhando 500 mil reais no meu projeto que tem que fazer com que crianças passem nas escolas, que crianças tenham o fortalecimento de vínculo com as suas famílias e chegar no final do ano, depois de ganhar 500 mil reais, e eu não tive nem 40% das crianças aprovadas. Eu não tive nem um pouquinho desse vínculo, dos pais não tiveram participação no projeto, a gente viu as brigas dos pais, crianças foram tiradas dos pais. Cadê o vínculo? Cadê a aprovação? Aí a pessoa vai falar, não, a gente tentou fazer as coisas, mas não conseguiu rolar. Não tem isso. Se o projeto disse que ia cumprir com que 70% das crianças tivesse aprovação na escola, ou tivesse pelo menos as notas acima de 7, e a gente não alcançou isso, significa que o processo para que a gente consiga chegar no nosso objetivo estava totalmente errado. Então a gente não teve nem monitoramento nem avaliação. E a questão é, para onde foi esse dinheiro? Ah, a gente pagou o professor, a gente comprou material. Para quê? Se vocês gastaram tudo isso e não conseguiu atingir o objetivo de vocês, é dinheiro jogado fora. Isso a gente tem que pensar muito. E essa é a questão que a gente está falando aqui no plano tático. Quando a gente diz que a gente quer aumentar a captação de recursos, a gente coloca ali, ó, marketing. Tem que pensar em captar. Para captar, tem que informar. As pessoas têm que saber o que a gente está fazendo. Então, a gente vai ter que colocar 2 publicações por semana. Não tem que ser apenas uma. E essa uma não pode ser só pedido. Olha, gente, doe para nossas crianças. Não rola. A nossa comunicação vai ter que mudar. Então, marketing, 2 publicações por semana. E se houver campanhas, vai ser a 3ª publicação. Como assim, galera do marketing pensando? A gente trabalha com crianças. A gente está aí com um momento de crise aí, nessa questão de isolamento social. Então, a gente vai fazer o quê? O projeto está trabalhando, não está? Então, a gente vai fazer atividade com as crianças via internet, mostrar as coisas que essas crianças estão fazendo, mostrar foto da videoconferência, mostrar, sei lá, falando aí das novas leis do estado de vocês sobre criança, falar para as mães, comunicar ali dentro do Facebook, do Instagram, sei lá, do Twitter, das coisas todas que o projeto deve ter, eu não sei, mas, como eu sempre digo, mais fácil é ter Facebook e Instagram, que está ali, é mais fácil da comunicação. Então, assim, vocês têm que se comunicar. Ó, a lei tal mudou, olha só, o dia da criança, hoje é dia sobre a questão do meio ambiente, crianças fazendo atividade X, hoje é dia de distribuição das cestas básicas, mostrar que o projeto está acontecendo, mostrar que o projeto está ciente das leis. Dali uma doação, foi receber uma doação, colocar uma publicação que recebeu a doação, publicar uma publicação, botar, né, uma publicação que doou as coisas, mostrar que o projeto, mesmo as crianças estando em casa, que vocês estão fazendo atividade dessas crianças, vocês estão mostrando o trabalho do projeto. Isso é importante. E aí, na hora de vocês pedirem, vai ser uma 3ª publicação. Gente, a gente fez uma vaquinha.
Gente, a gente está pedindo doação de leite. Gente, a gente está pedindo doação de tal. Mas vocês fizeram o quê? 2 publicações na semana oficial do projeto. E como eu disse para vocês aqui, tem vários tipos. Vocês podem agradecer, mostrar doação, vocês podem distribuir as cestas básicas, mostrar a atividade das crianças e uma a mais que é fazer o pedido. Não pode ser 3 publicações por semana de pedido, porque não dá para eu doar algo para alguém que não me mostra o que está fazendo. Ah, Débora, mas o meu projeto faz isso direto e ganha recurso para caramba. Show! Porque significa que as pessoas que estão dentro do seu projeto estão falando para as outras. Mas não quer dizer que as pessoas que não conhecem o seu projeto estão doando para você. Isso é uma questão. E muitas das vezes, as pessoas que estão dentro do projeto nem acreditam tanto no projeto e não doam para o projeto e não divulgam o projeto. E dentro do projeto, todas as pessoas têm que saber que todos nós somos captadores de recursos. Não é porque fulaninho que trabalha como captador, que ganha para aquilo ali, que tem que pesquisar editais, que tem que fazer projeto, que tem que pensar nos eventos, que tem que criar estratégias, que ele sozinho tem que fazer. Não, o voluntário ele tem que divulgar, o voluntário está ali para passar as rifas, o voluntário está ali para passar também para os seus amigos as campanhas. É para isso que a gente está ali. Os funcionários também estão ali para fazer esse tipo de coisa. Ah, não, Débora, sou funcionário, já trabalho para caraca, ainda tenho que divulgar a instituição. Sim. Por que eu tenho que fazer isso? Porque quanto mais a instituição consegue criar, crescer, desenvolver, fazer as coisas para a sociedade, é melhor para você também. Isso é uma questão que todos têm que entender. Se o projeto cresce, você está dentro do projeto, cresce junto. É mais trabalho? É mais trabalho, mas é mais conhecimento. É certeza que você está fazendo um trabalho de qualidade e está mudando vida junto com a instituição. Olha quantas coisas acontecem. E a gente não repara, porque a gente está pensando, às vezes, no nosso umbiguinho. Isso a gente tem que pensar quando a gente está falando do planejamento tático. E aí, essa é a questão. O marketing tem a ver com a captação de recursos. Então, o objetivo dele foi, para ter mais recursos no projeto, ele tem que começar a fazer publicações mais valorosas, que tenha mais valor para quem está entrando ali nas redes sociais. A gente falou o quê? Que tem que aumentar a captação de recursos do projeto. Sim. E para aumentar a captação de recursos do projeto, a gente tem o projeto de geração de renda na instituição. O projeto de geração de renda é um departamento. A gente está ali, o projeto de geração de renda. Tem um monte de mãe que produz, a gente faz as atividades, está continuando a fazer as atividades, mandando as atividades para a mãe, que não sei o que lá. Olha só, gente, a gente precisa de mais recurso. Tendo mais recurso, vai fazer como? Vendendo os produtos que essas mães estão produzindo. Elas vão produzir e elas vão ganhar com essa produção. Legal. Só que aí o problema todo é, a gente não está vendendo. Por que a gente não está vendendo se as pessoas vão na nossa barraca direto e acham as coisas lindas? Sabe por que não está vendendo? Porque o produto não tem qualidade. Os produtos estão sendo mal feitos. A costura está feia, a costura está com os pontos errados, as linhas estão erradas. A gente olhou, o ponto de luz estava lindo na frente, quando olhou por trás estava todo cheio de nó. Então precisa ter uma verificação, uma equipe de qualidade, porque se o produto está sendo feito, a gente está gastando recurso para fazer esses produtos e a gente não está vendendo, a gente está perdendo dinheiro. E a perda do dinheiro faz com que, gente? É aquela questão, a gente não pode perder dinheiro. Por que a gente não pode perder dinheiro? Porque essas mães também estão perdendo. Então a gente tem que fazer com que o grupo da geração de renda tenha uma pessoa que veja a qualidade desses produtos, tenha uma pessoa que vai direcionar essas mães para fazer o trabalho com mais qualidade, porque o produto está sendo feito e não está sendo vendido. O produto foi comprado, a matéria-prima, e não está sendo vendido. Então, como eu disse, está tendo gastos. E a gente tem que fazer o quê? Como é o nosso objetivo lá em cima? Diminuir os gastos da instituição. Débora, você falou de luz, água, telefone, tudo bem. Mas se um departamento, que é o nosso projeto de geração de renda, o foco era, com todos os produtos que a gente comprou, se a gente vendesse todos, ganhasse 15 mil reais, e a gente comprou tudo de produto de 4, e a gente perdeu 4 mil, podendo ganhar 15, o que quer dizer? Que a gente está jogando dinheiro fora. Tem 2 opções. Ou a gente vai qualificar essas meninas, essas mães, e vamos também fazer com uma gestão de qualidade dos produtos,
ou a gente vai acabar o projeto. Qual é a sua opção? Não é o projeto, não é simplesmente o produto em si. Não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando também da questão que precisa ter um projeto, porque a gente está falando de geração de renda, a gente está falando de, como se fala, de independência financeira para essas mães. E para que elas tenham independência financeira, o produto que elas têm que fazer tem que ser de qualidade, porque ninguém vai querer comprar delas também. Então a gente está ensinando errado. E a gente não vai cumprir com o nosso objetivo, é que fazer com que essas mães tenham renda. Tá vendo a questão, como é tudo muito pensado, e às vezes a gente acha que tem aversão simplesmente com recurso? Não. Se a gente não fizer uma coisa de qualidade, sai perdendo as duas pessoas. O projeto, tá? Que não é pessoa, né? Mas vai perder os dois lados. O projeto e essa mãe que não vai vender. Essa mãe que vai fazer, vai aprender, e ela vai gastar o tempo dela aprendendo, e ela não vai ganhar recurso com aquilo que ela fez. Então tem a ver. A gente pensou, agora a gente está ali, fazendo com que as coisas aconteçam no nosso operacional. Operacional não, na nossa tática. E como eu disse, dentro dessa tática vai haver o operacional, que é a base. E aquela questão, a gente disse que a tática, a estratégia é a longo prazo. O tático é a médio prazo. E o operacional é a curto prazo. Eu preciso para ontem uma pessoa que veja a qualidade desses produtos. Eu preciso para ontem de uma voluntária que ensine certinho os pontos como essas mães vão fazer por trás para vender esses produtos. E aí essa é a questão operacional. O que eu faço hoje? O que eu faço essa semana para que eu consiga fazer com que o produto seja feito com qualidade e esse produto de qualidade seja vendido para que lá no plano estratégico a gente consiga aumentar em 20% o nosso recurso em restrito. Olha quanta coisa a gente tem e a gente não pensa nessas questões. Deixa eu ver aqui que vocês devem estar falando comigo, eu não estou nem vendo, gente, desculpa. Antônia, boa noite. Fran, Antônia aqui. Elisângela. Então a gente tem que pensar nessas questões, gente. É muito importante a gente não focar simplesmente na gente ter recurso ou simplesmente na gente cumprir com os nossos objetivos. E claro, o nosso maior foco é cumprir com os objetivos. É cumprir. Mas muitas das vezes, como eu digo, é muito fácil a gente planejar, a direção tá lá em cima e falar, vamos fazer assim, e a gente embaixo não sabe se a gente consegue ou não fazer a questão. E aí você deve estar se perguntando, Débora, cara, agora eu fiquei até tensa. Dá para fazer? Não dá para fazer? Gente, a primeira coisa que vocês têm que fazer, que é até a gente pensar aqui. Quando a gente pensa no plano estratégico, como eu disse, a gente vai fazer a longo prazo. Então, eu quero aumentar o recurso na instituição, eu quero ter mais resultados no projeto, eu quero ser referência, eu já pensei em um monte de coisa dentro do projeto. E aí, eu tenho que alcançar isso daqui a 5, 10 anos, ou daqui a 3, a 5 anos, a 7 anos, como eu disse, muda tudo muito rápido. Mas a questão é, como eu tenho que fazer? Eu tenho que responder, nós, é o tempo todo nós, não sou eu, Débora, não é o Carlos, não é o Pedro, não é o José, não é a Carol, não é essa galera que tem que responder. Ah, eu acho, não é eu acho, gente. Por isso que é muito importante a gente estar dentro da instituição e a gente pensar todo mundo junto. É todo mundo junto, junto e misturado. Por quê? Porque é muito fácil um pensar e falar, vamos pensar assim, que vai dar certo. E a gente não pode esquecer que quem está na base tem certeza se vai ou não dá. Por isso que é sempre importante a gente perguntar. Quando a gente pensa no planejamento estratégico, a gente sempre tem algumas perguntas. Perguntas de planejamento estratégico. Vamos lá, gente. Quem somos? O que quer dizer com isso? A gente está falando do projeto num todo. Quem somos? Quem é o projeto? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa visão? Quais são os nossos valores? É a questão ali do quem somos. Aí vem a questão do que fazemos. Nós fazemos o quê? A gente faz palestra, a gente faz atividades educativas, a gente faz atendimentos. O que a gente faz? Outro ponto, por que fazemos? A gente quer fazer o quê? A gente quer diminuir a violência, a gente quer diminuir a criminalidade, a gente quer diminuir essas mulheres. A gente quer fazer o quê? A gente quer melhorar a qualidade de vida. O que a gente quer fazer? Outro ponto, onde estamos? Onde estamos, gente? É muito impressionante que as pessoas às vezes não sabem onde estão. Elas não sabem nem quem elas atendem. Isso é muito importante, porque a gente está falando de planejamento estratégico. Se eu não me conheço,
Se eu não conheço o projeto, como eu vou fazer com que ele chegue aonde a gente quer que ele chegue? São as perguntas que a gente faz no planejamento estratégico. Quem somos? O que fazemos? Por que fazemos? Onde estamos? Onde queremos chegar? O que valorizamos? São perguntas que a gente faz no planejamento estratégico. E aí, quais são as perguntas que eu vou fazer lá no planejamento? No planejamento tático. O que fazer? É aquela questão, eu tenho que aumentar em 20%, em 50% as minhas doações irrestritas, as minhas doações, meus recursos não carimbados. E aí eu pergunto, o que fazer? Como a gente vai fazer para que a gente consiga isso que a gente colocou no papel? Isso é uma pergunta. Segunda pergunta, dá para fazer? A gente consegue realmente 50%? E aí a questão que a gente fala muito da avaliação e monitoramento. Gente, é importante que a gente se conheça. É importante que quando a gente pare no projeto e monte o nosso planejamento estratégico, a gente tente ver o quê? O nosso relatório de atividade, que é aquela questão que eu falo para vocês. A gente tem que ter um relatório, o nosso relatório anual. Eu tenho que ter. Por quê? Porque eu me comparo comigo mesmo. Eu vou ver quantas publicações eu fiz, quais eventos que nós fizemos, quantas crianças nós atendemos, quanto nós gastamos, e aí eu sei, historicamente, se eu estou crescendo ou não, se eu estou evoluindo ou não. E essa avaliação que eu faço, que a gente normalmente não esquece do passado, é aquela questão, se a gente não se conhecer, se a gente não sabe como a gente fez ou deixou de fazer, como que a gente vai melhorar isso? Por isso que é sempre bom a gente ver o que a gente fez antes, para a gente ter certeza se a gente acertou ou se a gente errou. Tudo está misturado. Não dá para a gente falar assim, ah, não, vocês lembram que a gente fez aquilo, aquilo, aquilo? É assim, normalmente nas reuniões eu vejo muito isso. Não, você lembra daquilo que a gente fez? Tá, mas não, mas aí eu não estava aqui quando vocês fizeram isso. Não, mas a gente... Aí a pessoa começa a falar, não, mas aí eu não tenho nada a ver com isso, eu não estava aqui, que não sei o que lá, blá, 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 aí começa aquela confusão e falo, cara, cadê isso documentado? Não, Débora, isso não está documentado, porque a gente não documenta nada disso, a gente tá aqui, você está aqui é para isso, para resolver daqui para frente. Só que o problema todo é, a gente tem que resolver, sim, daqui para frente, mas a gente tem que saber o que a gente fez. Não dá para a gente começar um negócio do zero, porque tem uma história para a gente ver o que a gente fez antes, para a gente ou continuar fazendo, ou realmente a gente começa do zero. Essa é a questão. E aí a gente pergunta, dá para a gente realmente fazer essa mudança? Dá, gente. Dá ou não dá? Aí a questão é, se a equipe estiver junta, se todo mundo estiver unido, pensando realmente ali, junto, para cumprir um objetivo, a gente consegue fazer do zero. Mas a questão é, será que a equipe está em sintonia? Será que o nosso diretor, ele nunca aparece? Ele aparece simplesmente na hora que rola as filmagens, que vem uma empresa para doar, ou ele está ali junto com a gente? Ou ele simplesmente fala, ah, gente, tem que fazer isso. Se vira e faz. Tem essas questões. Às vezes, o projeto não anda por causa desse tipo de atitude. As pessoas não estão em sintonia. As pessoas não sabem nem o que estão fazendo. E aí, muitas das vezes, colocam planos estratégicos, planejamentos estratégicos irreais. Colocam metas e objetivos irreais. E a gente tem que, por isso que a gente tem que responder essas perguntas. Dá para fazer? Dá ou não dá? Vale a pena fazer? A gente está com um projeto, a gente está aí com 300 crianças, a gente quer ampliar, dá para fazer? Não, dá para fazer, a gente vai alugar ali o espaço tal, e aí a gente esquece daquele ponto fundamental, vai alugar, vai aumentar o gasto, vai aumentar o número de crianças, aumenta tudo. Mas a pessoa fala, não, o negócio é atender, mas não tem nem recurso para fazer o que tem para fazer com aquelas 50 crianças, mas a pessoa quer aumentar. Aí, pensa no aumentar, tem uma reservazinha que gasta rápido naquilo que a pessoa quis aumentar, não pensaram em como ter mais recursos. Olha quantas coisas acontecem. E aí a questão, vale a pena
aumentar o número de crianças? Ou é mais fácil ficar com o mesmo número de atendidos, mas melhorar a qualidade do atendimento? A gente tem que pensar nisso, que não é tudo quantidade. Às vezes a qualidade é muito melhor. Muitos projetos hoje perguntam isso. Como você vai avaliar? Quais são os seus resultados? A gente quer qualitativo e quantitativo. Isso é uma questão. As pessoas pensam só, a gente atendeu 40 crianças, a gente atendeu 80 pessoas, a gente entregou tantas cestas básicas, mas isso desenvolveu alguém? Você conseguiu cumprir com seus objetivos? Quais são os seus objetivos oficiais? É entregar suas cestas básicas? É só ter criança no projeto? Ou é desenvolver essas pessoas? Então a gente tem que responder, dá para fazer? Vale a pena? Vai funcionar fazer esse tipo de coisa? E como eu disse, tem que estar tudo junto. Tem que estar todo mundo junto e misturado, gente. O financeiro tem que estar junto. O pessoal do marketing tem que estar junto. O pessoal da administração tem que estar junto. Tem que estar todo mundo junto. Por quê? Porque isso vai desenvolver. É a mesma questão que eu falo sempre para vocês aqui. Gente, vamos pensar. Como está a captação de recursos de vocês? Está horrível, Débora. O que vocês fizeram para melhorar? Pensaram como melhorar isso aí? Não pensei. O que pode melhorar essa captação de vocês? Mudar a forma como que vocês falam com as pessoas. Diminuir o jeito que vocês pedem para as pessoas. Mostrar mais resultados do projeto. Na hora de ganhar a doação, agradecer o mais rápido possível. Na hora de passar para as pessoas que estão aí doando para vocês, dá uma resposta para elas de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses. Isso quer dizer o quê? Que vocês estão melhorando a captação de vocês. Está melhorando a comunicação de vocês. Tudo é um processo. Não acontece do dia para a noite. Não acontece do dia para a noite, gente. Tudo é uma constância. E cada vez que vocês fizerem, melhorando aos pouquinhos, às vezes no primeiro momento a gente não vê diferença nenhuma. Mas passam uns 3, 4 meses, as coisas começam a fluir. E essa é a questão. Se a gente começar a ver a crescente da nossa reta, a gente começa a ver, realmente estamos crescendo. Só que aí que eu disse, tem que ter um monitoramento e uma avaliação. A gente só pode se comparar com algo. Não dá para a gente falar que tá bom ou tá ruim se não houver comparação com a gente mesmo. Então é importante ter o planejamento estratégico. É fundamental a gente ter um planejamento estratégico. Dentro desse planejamento estratégico, a gente tem um planejamento tático, que é dentro com a galera ali dos nossos departamentos. Não tem o departamento, Débora, não importa, mas tenha uma pessoa responsável por cada coisa dentro do projeto. É importante que na hora que a gente faz o nosso plano de ação, a gente nomeia as pessoas. A gente saiba quem vai fazer cada coisa. E não é para apontar e falar, foi você que errou. Não é para isso. É para a gente saber aonde que ficou a linha solta. Fulana pode ter errado? Pode. Mas ela também pode ter feito o trabalho, mas não da forma correta. Ou, de repente, ela fez o trabalho, mas não no momento correto. Ou, de repente, ela fez o trabalho, mas o trabalho dela foi feito, porém, não estava com uma outra pessoa que tinha que ter feito com ela, então o trabalho das duas não deu certo. Então, essas questões, não é uma pessoa que é responsável, todos nós somos responsáveis. É importante a gente pensar nisso. Por isso que eu sempre digo, captação de recursos e objetivo do projeto andam juntos sim. A gente pode ter um projeto que não gasta R$1, tudo bem, não gasta R$1. Mas na hora da gente captar, para a gente fazer uma festa de final de ano, na hora da gente captar, de dar um monte de cesta básica, a gente precisa de pessoas para colaborar. Mas se a gente não tem comunicação, não tem visibilidade, se a gente nunca é lembrado, a gente às vezes não cumpre um objetivo que a gente quer dentro do projeto. E não se esqueça, gente, tem que estar todo mundo junto e misturado. Não é quem manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não, gente. Existe sim uma hierarquia? Existe sim uma hierarquia. Mas a gente tem que entender que a hierarquia da gente, a comunicação da gente, tem que ter horizontal. Todos nós temos que entender o que está acontecendo. Porque o objetivo do projeto não é ter lucro. O objetivo não é falar fulano vai ganhar mais do que Beltrano. O objetivo não é de empresa que é quase um comendo com o outro. O objetivo é melhorar a sociedade. O objetivo é fazer um impacto social. O objetivo é fazer uma sociedade mais justa. Esse é o objetivo. Então, quando a gente pensa, a gente está com a união das pessoas com um objetivo comum.
quer melhorar a sociedade. Então, ali naquele espaço, não é o presidente e não é a faxineira. Não é o gerente administrativo e não é o beneficiário. São todos ali. Todo mundo no mesmo saquinho. Todo mundo ali junto. Todo mundo ali tentando melhorar um aos outros. Porque, como eu digo sempre para vocês, o voluntário está ali por um objetivo. O beneficiário está ali por causa de um objetivo. Quem fundou o projeto, quem está ali dentro dos departamentos, quem está ali fazendo o trabalho acontecer, também tem um objetivo. Não é simplesmente, eu sou uma boa pessoa e quero mudar o mundo. Não, não é simplesmente isso. Eu quero mudar o mundo, sim, mas eu quero ser uma pessoa mais comunicativa. Eu quero ser uma pessoa que tem mais amigos. Eu quero uma pessoa que saiba mexer no computador. Tem tudo isso. Tem um porquê por trás de estar ali. E a gente tem que saber que todos nós estamos ali por um objetivo, sim, pessoal e um objetivo coletivo. E esse objetivo pessoal e coletivo pode sim trabalhar junto e todo mundo sair ganhando nessas questões. Então, gente, saiba que para o projeto mudar de verdade, crescer, prosperar, a gente precisa sim se planejar. E seguir o que eu falei para vocês. Faça o planejamento estratégico. Pensa no que vocês querem amanhã. Mas pensando no que vocês querem amanhã, entendendo a instituição num todo. Depois, vocês parem e pensem o que eu quero para daqui a 2 horas. E para mais um pouquinho e pensa como eu posso fazer isso para que daqui a 2 horas esse resultado aconteça e para que eu consiga realmente fazer isso para amanhã. Esse é o foco aqui. E aí a gente vai começar a entender que as coisas estão caminhando. E como eu disse, pode ser passinho de tartaruga. Pode ser. Mas o passinho de tartaruga, não esquece que ela vai sempre devagarzinho, mas ela chega sempre no destino dela. Ela não para e fala, por que fulana está ali? Vou parar também. Não, ela tem foco. Ela vai devagarzinho, mas sempre reto, seguindo o objetivo dela. Ok, gente? Perguntas? Oi. Manda uma mensagem para mim, se for o Sérgio. Manda uma mensagem para mim que a gente responde o que você quer falar comigo, aí eu respondo você. Gente, perguntas, porque vocês não me perguntarem fica difícil. Pode perguntar aí que fica melhor para a gente aqui, para tirar a dúvida de vocês, esse tipo de coisa. Perguntas? O Zé tá falando aqui que hoje é dia da árvore. Gente, eu tô tentando falar aqui com uma pessoa para vir falar com a gente sobre essa questão do meio ambiente, que a gente está aí com umas questões muito tensas. E aí eu estou precisando trazer uma pessoa aí que fala sobre o meio ambiente, fale sobre a questão aí que a gente passou por um problemaço aí sobre a questão do Pantanal, e a gente não viu nem, pelo menos ouvi poucas coisas nas redes sociais e também notícias dizendo sobre essa questão das pessoas estarem valorizando essa questão. E ao mesmo tempo a questão da Amazônia, esse tipo de coisa. A gente está pensando no hoje. E como eu disse, a gente não pode pensar sempre... A gente tem que pensar no hoje, sim. E como eu sempre digo para vocês, a gente tem aquela questão do plantar. A gente planta para a gente colher amanhã. Mas se a gente não pensar no que a gente vai plantar hoje, como a gente vai plantar, qual é o tipo de árvore, qual é o tipo de terreno, a gente não vai saber o que a gente vai colher amanhã. E aquela questão, alguns dizem, ao amanhã só Deus sabe esse tipo de coisa, um amanhã só para Deus pertence, eu não sei se eu vou estar... Tem várias coisas, mas a questão é, hoje, o que eu posso fazer? E se amanhã tiver um amanhã realmente, como vai ser ele? E aquela questão, se eu tiver aqui ou não, a questão é, se eu não tiver, o que as pessoas vão falar de mim? O que eu vou deixar para as pessoas? Então, muitas das vezes, quando a gente pensa até mesmo em projeto social, como eu sempre digo, por isso que a gente diz, não tem um dono projeto social. Projeto social não tem dono. Não há dono. É uma pessoa que está ali, que hoje o projeto é coordenado por ele. Mas amanhã pode ser por outra pessoa. E a questão é, pelo menos o meu pensamento é deixar um legado. Se hoje vocês estão aqui comigo, é que vocês entendam, que vocês possam levar esse meu conhecimento, essas minhas orientações, esses meus insights aí, que o pessoal, tantas coisas, né? Mas não dicas, né? Porque eu acho que dica é uma coisa que... Mas é umas coisas, eu acho que é dessa forma, que eu deixo levar para vocês. Que eu sei que vai ser útil para um e não vai ser útil para outros, mas eu sei que eu fiz o meu melhor. Então é essa questão que a gente fala do projeto.
o projeto é criado, e se eu criei um projeto hoje, eu quero que ele prospere e seja eterno, entre aspas, porque um dia vai acabar, porque o mundo vai estar justo. E essa é a questão. Por isso que a gente fala do plantar hoje. E essa questão da natureza. Hoje tá tudo mais ou menos, mas e amanhã? Pode ficar pior. Por isso que a gente fala do aquecimento global, por isso que a gente está falando aí dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tudo tem a ver com o planeta, tudo tem a ver com o meio ambiente, tudo tem a ver com as pessoas. E a gente não está percebendo isso, a gente está pensando no hoje. Mas o hoje é bom, mas o amanhã? A gente pode não ter amanhã, por causa dessas coisas que a gente está fazendo hoje. Entendeu? Gente, perguntas? Boa noite, Mariliane. Boa noite, Abílio. Nada? Ó, depois não diz que eu não perguntei, hein? Acabei aqui de dar uma parada aqui do nada, porque me falaram sobre o Dia da Árvore. Mas a questão é, gente, essa é a questão que a gente falou aqui. Pense, planeje, mas planeje com certeza. E responda as perguntas. Será que dá para fazer? Será que é viável fazer? Será que vai funcionar realmente? E segundo, quando vamos fazer? Porque isso é importante. Quando vamos fazer? Se a gente tem que botar sempre metas, prazos, porque às vezes a gente fala, vai fazer, aí fica aquela questão, poderia ser feito, alguém ia fazer, todo mundo, não tem aquela questão do todo mundo, do alguém, do... Então, essa questão é, por isso que a gente bota prazo e a gente fala quem tem que fazer as atividades, não para apontar e depois falar, foi você que não fez, não é isso. Mas a gente entender por que a gente não conseguiu cumprir com os nossos objetivos. Por isso que tudo tem que ser muito bem planejado, tem que ser muito bem estruturado, tem que ser registrado para que as coisas sejam feitas de qualidade. E se as coisas não forem feitas, a gente sabe o que a gente errou e aonde que a gente tem que melhorar. Ok? Então, gente, gratidão pela presença de todos vocês. Ó, deixa eu deixar um aviso aqui, mas eu vou colocar nas redes sociais depois. A gente vai ter a nossa live, em vez de ser quinta, vai ser na quarta. Mas eu vou avisar. E a nossa live vai estar junto com o que a gente meio que falou hoje. A gente vai estar falando sobre avaliação e monitoramento dentro das entidades sem fins lucrativos. E por que fazer esse tipo de coisa, tá? Para que a nossa instituição possa crescer, evoluir e captar mais recursos. Então, quarta-feira, às 19h55, a gente vai estar aqui para falar sobre isso. E aí eu vou só me organizar aqui, que possivelmente vai ser Facebook, Instagram, porque a gente vai estar junto com uma pessoa e a gente quer fazer uma coisa bem organizada para que todo mundo possa ver. Show? Gente, mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês. Uma boa semana, né? Porque a gente começou a semana hoje. Boa semana. E eu espero vocês aqui na quarta-feira, às 19h55. Gratidão pela presença de todos. E, claro, se inscrevam, compartilhem, perguntem. Pode botar pergunta lá pra gente. Débora, faz a live sobre o assunto X, Y, Z, que a gente vai fazer sim, se vocês pedirem. Porque é muito importante que vocês peçam um conteúdo que a gente possa, pra gente dar aquilo que vocês querem. Entendeu? Eu tô me organizando aí para falar sobre organizações religiosas, que foi uma pessoa que pediu. A gente tem que aprender, né? Não dá pra gente falar assim do nada, porque a gente foca muito nas organizações sem fins religiosos, mas uma pessoa pediu para a gente fazer sobre isso, a gente vai estar falando sobre isso aqui também, mas a Débora está entendendo melhor sobre essas questões, porque as leis também mudam um pouquinho para as organizações religiosas. Mas a gente vai estar falando sobre esse assunto aqui, então é a mesma coisa para vocês. Débora, fala sobre o assunto X, fala sobre o assunto Y, é bom porque a sua dúvida pode ser dúvida de outra pessoa. Então é legal a gente estar pedindo aí um conteúdo para colocar para vocês, porque eu falo conteúdos que eu estou vendo no meu dia a dia, que trabalho com organizações sem fins lucrativos, e dúvidas também que vocês colocam para mim ali. Então, quanto mais dúvida vocês colocarem, quanto mais vocês falarem com a gente, é melhor aqui para vocês terem um conteúdo mais acessível e mais úteis para que vocês possam utilizar dentro do projeto e realmente fazer um impacto social desejado aí e mudar a nossa sociedade como é o nosso foco aqui. Gente, mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês e eu espero vocês aqui na quarta-feira, às 19h55. Tchau, tchau.